Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Olha, o devocional de hoje está maravilhoso. Que palavra maravilhosa que saiu aqui. E isso não tem nada a ver com religião, porque saiu em Provérbios, e Provérbios é um texto sapiencial que está na Bíblia, tá? São entendimentos humanos para a humanidade, são conselhos para a humanidade em geral, não tem nada a ver com religião. Então, olha só essa palavra em Provérbios 13:4. Diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Olha só, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes, né? O texto está no plural, dos diligentes se farta, ela se farta. Então, esse texto é maravilhoso. Quantas vezes as pessoas elas ficam assim esperando pelas coisas, elas desejam ter algo, até sonham, entram lá no seu mundo da imaginação, esperando as coisas mudarem, mas elas não dão o primeiro passo. Então, sem dar o primeiro passo, esquece. Muitas vezes nós queremos crescer espiritualmente, crescer profissionalmente, crescer, como que eu posso dizer, no casamento, crescer na área familiar, enfim, crescer no conhecimento, mas alcançar novas conquistas, viver o propósito de Deus aqui na terra, não pode ser com acomodação. Se você se acomodar, você não vai conseguir viver o que Deus colocou de propósito para você viver aqui na terra. A Bíblia, que é a palavra de Deus, que é uma palavra que não erra, ela nos ensina que a fé, ela exige movimento. Eu já expliquei, já ensinei aqui várias vezes, que a palavra fé no hebraico significa emuná, que é treinamento, né? Ou seja, você precisa estar em treinamento. Então vamos lá. Ana queria um filho, mas ela não ficou parada ouvindo a Penina zombar dela. Eu tenho vários filhos, você não tem. Não, ela, se você olhar a história de Ana, ela até poderia ter se conformado com a sua esterilidade, já que o marido dizia: eu te trato tão bem, será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Mas ela não se conformou com isso, e ela não ficou parada em meio à dor, em meio ao desespero, ao choro, à angústia. Ela foi buscar a presença de Deus, ela foi lá no templo, era longe, não era algo que você pegava o carro, em 5 minutos você estava dentro da igreja, não era algo que você pegava o ônibus e 20 minutos você estava na igreja, não, eles tinham que sair da área, da região onde eles moravam e ir para o monte Sião, eles tinham que se deslocar a Siló, então era viagem de dias a pé. O povo ia caminhando numa caminhagem de romagem e eles levavam dias e dias até chegar no templo. E ela foi, ela buscou o Senhor no templo, ela orou e a sua insistência gerou um milagre. Eli, que era o sacerdote, olhou para ela e disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Ou seja, ela foi abençoada no templo. O sacerdote estava no templo. O sacerdote liberou uma palavra profética que gerou um futuro extraordinário na vida dela dentro do templo. E ela gerou quem? Nada mais, nada menos do que o grande profeta Samuel. Não foi só profeta, mas ele foi um legislador. Ele regia a nação de Israel. Então,
Se ela ficasse, se ela tivesse se conformado, ficasse parada, ela não tinha recebido o milagre. Olha para Eliseu. Eliseu desejava receber porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Mas isso não veio sem esforço. Ele poderia ficar parado, mas não. Ele acompanhou Elias. Onde você for, eu vou. Aonde você for, eu estarei. E mesmo quando ele poderia estar desistindo, a perseverança dele buscava algo e ele foi atrás e ele conseguiu receber a porção dobrada, quando Elias foi levado ao céu. Então, existem milagres e milagres, situações e situações da Bíblia, que nós vamos ver que as pessoas não pararam, não procrastinaram. Elas foram em busca. Abraão teve que sair da sua terra. Sai da sua terra, da sua parentela. Você vai ir para o lugar que eu estou te mostrando. Ele estava vivendo num lugar de conforto, mas agora Deus despertou ele para ele buscar algo. Então, entenda, a procrastinação, ela rouba oportunidades. E não só rouba oportunidades, ela também nos distancia daquilo que Deus tem para nós. Ela cria uma distância entre o homem e Deus e distancia a gente daquilo que Deus tem para nós. Então, se nós queremos crescimento, nós precisamos se mover, precisamos estar em movimento. Jesus estava sempre em movimento. Bispo, como que eu faço isso? Primeira coisa, busque uma renovação. Sim, faça uma reciclagem espiritual na sua vida. Leia a palavra, aprenda algo novo, faça uma reciclagem na sua vida profissional, faça uma reciclagem nos seus estudos. Você precisa fazer uma reciclagem para você buscar algo diferente. Outra coisa, frequente o templo, frequente a igreja. Lá é o lugar de fortalecer a sua fé. Como Ana, que foi à casa de Deus, que buscou a presença de Deus. Tem gente que fala assim, eu busco o Senhor, eu sirvo ao Senhor em qualquer lugar. Isso não é verdade. A igreja, o templo, não é uma invenção humana. Foi Deus quem inventou. Deus mostrou para Moisés o templo. Moisés viu um templo lindo, maravilhoso no céu, ficou até apavorado. Como que ele ia fazer um templo daquele? E Deus falou, meu povo mora onde? Em tendas. Então você vai fazer para mim um templo de tendas. Quando vocês estiverem na terra de vocês, então construam um templo para mim lindo, maravilhoso, que foi o templo que Salomão construiu. Mas Deus, ele disse assim, eu quero me conectar com o povo. Ou seja, o único lugar que Deus se conectava com o povo era dentro do templo. Por quê? Porque ali tem um altar. Todos os pagãos, eles iam no altar adorar os seus deuses, idolatrar os seus deuses que eram de mentirinha ou demônios. Então, enquanto as pessoas estão indo diante de um altar, buscar os seus deuses de mentirinha, fazer as suas ofertas e sacrifícios diante de um altar para deuses pagãos, você que conhece o Deus verdadeiro, está em casa, não indo no altar de Deus oferecer a sua oferta, o seu sacrifício, a sua adoração, o seu louvor. Você não está se prostrando diante do altar de Deus. E isso mexe com o coração de Deus. Porque você ainda está aí com uma mentalidade minúscula, dizendo que você pode servir a Deus em qualquer lugar. Então frequente o templo, faça como Ana, busque a presença de Deus, persista na sua jornada como Eliseu fez, siga adiante, quando tudo parecer difícil, siga adiante, não procrastine e faça uma reciclagem, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, faça uma reciclagem, cresça, aprenda mais. Nós precisamos aprender todos os dias. Aprenda mais. Amém? Eu quero orar por você. Papai querido, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu entro na Tua presença e peço que através do Teu Espírito Santo nós possamos ser convencidos de que temos que estar em movimento,
parar, meu Deus, de procrastinar. Precisamos nos movimentar, precisamos agir, ter ação. Então, que o Teu Espírito Santo nos ensine isso e que nós possamos vencer, meu Deus, o desânimo, essa vontade de ficar só no sofá, sentado, deitado. Tira, meu Deus, dessa pessoa essa falta de ânimo e coloca ela em atividade, em ação. O Senhor nos colocou em atividade. Nós somos como o coração, não podemos parar nunca. O coração está em todo tempo se movimentando. Quando ele para, a pessoa morre. Assim é na nossa vida, meu Deus. Não podemos parar. Precisamos estar em movimento. Fomos criados para isso. Ensina-nos a que precisamos aprender mais, a reciclar sempre, a melhorar sempre, a melhorar a nossa conduta, em tudo, meu Deus, em todas as áreas. Que assim seja, meu Deus. Abençoe o dia dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.